Quem crê que hoje Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Preste atenção. Hoje nós vamos falar sobre resolver o maior problema do ser humano. Vamos falar também sobre os piores demônios que não estão soltos. Por que eles estão presos? Qual o momento que eles serão soltos? Por que eles só serão soltos nesse período que nós vamos falar? E você vai entender bem. O Senhor Jesus disse que um homem morreu e ele foi para o inferno. Chegando no inferno, esse homem começou a sofrer, esse homem começou a gemer, e ele fez um pedido para sair do inferno e visitar a família dele, a fim de avisar aos irmãos que ele tinha 5, para não irem para o inferno. O pedido dele foi negado. Só que uma coisa foi falada para ele, eu queria dar atenção a isso. Aqui no versículo 27, diz assim: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho quantos? 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de quê? De tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas. Lê agora alto. Ouçam-nos. Olha para mim, por favor. Tudo que o ser humano não gosta é de ouvir. O ser humano gosta de sentir. O ser humano gosta de falar. Mas o ser humano tem dificuldade para dar ouvidos à voz de Deus. A salvação depende de você dar ouvidos à voz de Deus. Deus entra pela nossa vida, Ele entra na nossa vida através da sua palavra, pelos nossos ouvidos. Infelizmente, a maioria das pessoas não estão nem aí para a voz de Deus. É triste, mas a maioria das pessoas, elas não enxergam a eternidade, o valor da alma, a grandeza da misericórdia de Deus tentando nos salvar. O nosso corpo, ele não vive sem a alma, mas a nossa alma vive sem o nosso corpo. Entenda bem, quando uma pessoa morre, o que morre é o corpo dela, o corpo. A alma não morre. Quando as pessoas dizem: fulano morreu, Beltrano morreu, eu sei que não morreu. Eu sei que a pessoa está viva, ou na glória, ou gemendo no inferno. Eu também sei
que muitas pessoas acreditam em mentiras. Umas acreditam em reencarnação, isso não está na Bíblia. Outras acreditam em purgatório, outras acreditam que ficam vagando. Mas a Bíblia deixa bem claro, para todos entenderem, que ao homem, ao ser humano, foi dado o direito de viver uma só vez, e depois disso o juízo. Ninguém escapa disso. Você pode dizer: ah, bispo, eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Que saiba mesmo, porque o dia que Deus te chamar para o juízo, você vai ter que prestar conta de você. Sua mãe não vai prestar conta por você, seu pai não vai prestar conta por você, seu pastor, o bispo, não vai prestar conta pela sua alma. Você vai prestar conta. É bom que você saiba mesmo o que você está fazendo com a sua vida. Às vezes nós vamos evangelizar e ouvimos cada coisa absurda. Não quero saber não, eu sei o que eu faço da minha vida. E eu fico pensando: Deus tenha misericórdia, porque se soubesse mesmo, não desprezava a palavra da salvação. Se de fato soubesse, resolveria o maior problema, que não é uma doença, que não é um problema financeiro, que não é um problema na família. Todos esses problemas merecem uma atenção, mas nenhum problema é mais sério para o ser humano do que ainda não ter se reconciliado com Deus, feito as pazes, se arrependido dos seus pecados. Nenhum problema é mais sério do que esse, porque se morrer sem resolver esse problema, ninguém vai poder resolver esse problema depois da morte. Ninguém vai poder resolver esse problema para a pessoa. Até o último segundo antes da pessoa morrer, ela ainda tem chance de salvação. Lembra? E é bom até nós lermos aqui mesmo em Lucas, um pouquinho para frente, um pouquinho só para frente, 23:42. Eu vou te explicar uma coisa aqui que é bom você entender. Lucas 23:42. É bom que você tenha a Bíblia, é bom que você acompanhe o que nós pregamos, para ver se bate, porque se nós falarmos alguma coisa que não está na palavra de Deus, não considere isso, não considere, considere o que está escrito, entendeu? Como aquele homem queria escapar do inferno, dizendo que queria avisar a família. Não, você não vai sair daqui do inferno. Ah, mas eu tenho 5 irmãos. Lá tem Moisés e os profetas. Faça o quê? Ouça. Você quer ser abençoado por Deus? Ouça a voz dele. Você quer a vida eterna? Dê ouvidos à voz de Deus. Você quer se arrebentar? Ignore a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia aqui, 23:42. Olha que o ladrão que estava na cruz, ao lado do Senhor Jesus, tinham 2. Esse da direita disse assim, e disse a Jesus, o que é que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, o que é que Jesus disse? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha para mim, por favor. Quantos ladrões tinham na cruz? 2, uma direita, uma esquerda. Ele não falou, ó, vocês 2 vão estar comigo quando morrer.
ou depois que morrer? Aquele que antes de morrer reconheceu o pecado dele, o erro dele, e buscou a misericórdia, buscou a salvação, esse teve a garantia de Jesus que iria para o paraíso. Se não existisse vida depois dessa que nós estamos tendo, Jesus ia dizer: estarás comigo no paraíso? Ele não ia falar isso. Ele não ia dizer isso. Ele estava mostrando que do outro lado, na eternidade, você pode viver no paraíso ou no tormento eterno. No paraíso vai ser glorioso. Imagine você viver eternamente num corpo glorificado. Imagine você tendo um corpo que não vai envelhecer, um corpo que não vai ficar doente, um corpo que não vai sentir uma dor. Eu não vejo a hora de receber esse corpo. Eu não vejo a hora, porque esse corpo que nós temos aqui é uma guerra. Ele vai envelhecendo, ele vai se desgastando. Pode tacar-lhe cosmético, pode tomar o que for, ele vai se deteriorando, ele vai envelhecendo, se desgastando. Está chegando a minha hora, está chegando a sua hora. Você já foi no enterro? Quem já foi? Eu já fiz vários enterros. Eu já falei para vocês que é onde eu gosto de pregar. Quando tem um enterro, eu aproveito para levar as pessoas a pensarem um pouquinho e se colocarem no lugar de quem morreu, porque poderia ter sido eu. Quando eu vou no cemitério, eu penso: eu poderia entrar aqui no cemitério e não sair mais. O meu corpo poderia não sair mais. Hoje eu entro e saio, mas eu poderia entrar e não sair mais. O meu corpo, porque eu sei que vai chegar a minha hora. Eu não preciso estar doente para morrer, eu não preciso estar idoso para morrer, eu só preciso estar vivo. Eu tenho consciência que naquele momento o ser humano está mais sensível a esse assunto. Mas fora do cemitério, a maioria das pessoas vivem como se nunca fossem morrer, como se nunca fossem prestar conta com Deus. Você escapa de tudo, menos da prestação de conta com Deus. Um dia Deus vai fazer assim, ó, vem cá. Para todos, até aqueles, a Bíblia diz que o corpo sumiu e ninguém achou. O mar vai dar os seus mortos, o além vai dar os seus mortos. Vai ter que todos prestarem conta com o Altíssimo, que deu o Filho dele na cruz para morrer pelos nossos pecados e rasgar o véu. O véu foi rasgado e hoje qualquer pessoa pode ter acesso a Deus, se ela for sincera. Sexta-feira, 10 da manhã, eu estava fazendo o culto aqui, manifestou um rapaz que estava vivendo uma vida errada, e ele está buscando Deus agora. Já foi viciado, já fez muitas besteiras, e o demônio manifestou no corpo dele e disse: tem uma coisa nele que me incomoda. Eu fiquei curioso, falei: o quê? Ele falou: a sinceridade, que ele estava com a vida toda errada, mas era sincero, estar buscando Deus. E Deus se revela aos sinceros.
Porque o sincero é assim: você errou, errei, você fez, eu fiz. É mais fácil encontrar salvação do que aquelas pessoas que ficam na igreja dando uma de santinha, de santinho, mas é santo dentro da igreja e Satanás lá fora. Satanás dentro da igreja, uma beleza, uma coisa linda, e balança a cabeça, e canta que nem um sabiá, é lindo na igreja, ver a pessoa na igreja é lindo, mas quem é essa pessoa fora daqui? Quem é você sozinho? Qual é a sua intenção de estar aqui? Porque você pode ter vindo da criminalidade, da prostituição, você pode ter feito programas ontem a madrugada inteira, não importa. Se você for sincero e falar: Senhor, eu estou sujo, eu estou com a vida errada, me limpe, me lave, então você tem a misericórdia de Deus chegando até você e te salva. Amém? Porque você foi sincero. Agora você pode ter título, você pode ter tempo de igreja, você pode ter o que for, nada disso te salva. A única coisa que nos limpa é o sangue de Jesus, que nos lava de todo pecado. Então vai ter no inferno, vão ter muitas pessoas que têm títulos, que têm tempo de igreja, mas não tiveram sinceridade diante de Deus. Olha que interessante, solta aí, pode deixar a luz acesa mesmo, solta só essa partezinha aí, só essa parte, solta aí, olha que interessante. Olha o que o diabo disse aqui, ó. Olha que coisa forte, ó. Repete o que você falou. Ele é muito sincero, isso me incomoda. O que ele disse? Você sabe que é isso? Ele pode tirar, por favor. Ele é muito sincero. E esse foi o motivo de Deus ter dado oportunidade para ele chegar até aqui. Sinceridade, verdade. Uma vez, uma pessoa estava no hospital entre a vida e a morte e pediu para que um pastor fosse lá, e antes de morrer ele vomitou tudo. A mulher dele abriu um olhão assim, e ele disse que o tempo inteiro, os anos que ele tinha de igreja, ele traía ela, ele mentia, ele fazia coisas erradas no trabalho, e ela pensava que Deus estava abençoando ele, porque ele estava ganhando dinheiro. Mas ganhar dinheiro comprometendo sua alma, ganhar dinheiro se comprometendo com o diabo, você só está ganhando dinheiro, mas está perdendo o principal, a vida eterna. Você não precisa fazer acordo com o diabo para ganhar dinheiro. Se você quer sua salvação, você é capaz até de perder dinheiro, mas não se corromper, para não perder a vida eterna. Graças a Deus que antes de morrer, mas ele esperou os últimos minutos, aguentou enquanto podia e vomitou. A mulher dele, a mulher de Deus, chorou. A mulher dele sentiu. Quem é que gosta de ser traído, traída? Ninguém. Nós não somos super-heróis. Ela chorou, ela sentiu, e em seguida ele morreu. E ela disse assim: que bom, ele me enganou, mas que bom que ele reconheceu antes de morrer, porque eu pensei que ele estava salvo. Se ele não tivesse vomitado tudo, eu ia dizer para todo mundo que ele foi um santo homem de Deus, mas não tinha sinceridade nenhuma. Teve no finalzinho, graças a Deus que deu tempo.
Aí você diz assim: ah, bispo, então eu vou esperar, hein? Vou esperar, porque no finalzinho eu confesso. Vai, tenta a sorte. E se a morte chegar sem avisar para você? Porque quando ela chega lenta, dá tempo de muita coisa, que a pessoa fica internada, a pessoa fica pensando. E quando chega rápida, olha esse versículo de Deuteronômio 32, abre aí, por favor. 32, 29. Ah, como eu queria que você entendesse isso. Como eu queria. Deuteronômio 32, 29. Pode colocar na tela. Esse versículo me chamou a atenção horas antes de eu começar o culto hoje. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o quê? Para o seu fim. Vou ler de novo. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Olha para mim, por favor. Olha aqui. Você já falou para alguém: quem dera você mudasse. Às vezes a mãe fala para o filho, para a filha: quem dera se você largasse as más amizades, quem dera se você largasse esses vícios, quem dera se você tivesse mais responsabilidade, quem dera que você fizesse a coisa certa, quem dera se você temesse a Deus, quem dera. Olha Deus dizendo: quem dera se eles entendessem e atentassem para o final. O problema é que as pessoas só pensam no aqui e agora, elas não pensam no final. No final da vida aqui começa a verdadeira vida, a eterna. Com alegria ou com tristeza, fechando os olhos aqui, já vendo anjos para levar para o céu, ou demônios para levar para o inferno. Alguém tem que falar isso para você. Alguém tem que alertar você. Alguém tem que avisar você. Você já viu aquelas placas com uma caveira dizendo assim: perigo, alta tensão? Se tocar ali, não sai mais não, fica ali mesmo, tá? É alta tensão. Tem um aviso. Deus avisa. Na época de Noé, Deus avisou. Nós estamos avisando. Nós estamos no fim. A Europa está orientando as pessoas a guardarem alimentos, porque vai estourar uma guerra. Só quem está vivendo na Ucrânia sabe como está difícil. Não é uma guerra de um mês, de um ano. Olha quanto tempo já está essa guerra. E as pessoas estão gemendo. Gemendo literalmente. Muitos jovens se suicidando. Muitas pessoas sem esperança. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu a esposa. Imagine o estrago disso. Não sei se você viu essa semana que passou. Uma ucraniana saiu da Ucrânia, foi para os Estados Unidos. E dentro do metrô, coitada, sem fazer mal a ninguém, ela estava sentadinha sozinha. Um homem se levantou, pegou acho que um canivete, né? E furou ela e matou ela. Que triste. O outro estava lá
discursando, quando tomou um tiro aonde? No pescoço. E tinha gente comemorando. Tinha gente comemorando, fazendo camisetas, zombando. Olha que ponto o ser humano chegou. Não pensa que é um pai que deixou 2 filhos, que deixou uma viúva, mas é a frieza do ser humano. Nós estamos vivendo o tempo do fim. É triste ver as pessoas sem conseguir enxergar tudo o que está acontecendo no mundo com olhos espirituais. Sabe por quê? Só tem uma explicação: o mal, ele cega o entendimento das pessoas. Elas estão vendo, mas não estão enxergando com os olhos espirituais. Ao invés de se agarrar com Deus, de se apegar com Deus, elas estão cada dia mais distante de Deus, cada dia mais cegas, cada dia fazendo mais besteiras. E não adianta, pessoal, não adianta. Plantou, vai colher. Olha esse versículo no telão de Gálatas 6:7. Põe só esse versículo 7 no telão. Lê alto aí. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem quer, isso também ceifará. Preste atenção, por favor. Bispo, mas errar não é humano? É, todos nós erramos, mas nós podemos acertar, porque Deus nos deu inteligência. Deus nos dá a palavra dele para nos direcionar. Deus perdoa os nossos erros, os nossos pecados, mas eles trazem consequências. Não adianta, ele diz: não erreis. Não escarneça de Deus, não zombe de Deus. Tema a Deus, porque quando você tem temor, você anda na retidão. Tem gente com a vida toda errada, sabe, diz: não, eu saí da igreja, mas eu continuo com temor. Só na sua cabeça, porque quem teme a Deus anda reto. Quem teme a Deus sabe que Deus está vendo tudo. Quem teme a Deus pensa no final. No final Deus vai me chamar para prestar conta. Eu não posso perder minha salvação. Está entendendo, sim ou não? Não erreis. Você sabe o que é certo. Não zombe de Deus. Você conhece a verdade e vive no erro. Você acha que você não está afrontando Deus? Você recebeu tantas chances dele e brinca com isso. Você acha que você não está zombando de Deus? Você acha que não vai ter consequências? Ah, bispo, mas eu estou bem. Tá bom. Eu já vi consequências virem anos depois, porque está escrito. Não se brinca com Deus. O que o homem plantar vai colher. Pode não colher esse ano, pode não colher ano que vem, mas uma hora nós colhemos. Isso não é brincadeira. A vida com Deus tem que ser levada a sério. Agora eu quero falar a última coisa para você. Por que nós falamos com tanta propriedade que o mundo vai piorar? Baseado em quê? Por que nós falamos não se luta com o mundo? Porque a tendência é o mundo cada vez ficar pior. Por quê? Abra aí Apocalipse 9:14. Está lá no finalzinho da Bíblia. Acharam? Apocalipse 9:14. Discurso duro, né, gente?
Uma vez Jesus fez um discurso duro e muita gente foi embora. Aí os discípulos ficaram. Jesus perguntou: você não quer ir embora também não? Os discípulos acharam que o Senhor Jesus foi muito duro. Ele falou: vocês também não querem não? Aí Pedro disse: não, Senhor, porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna. A palavra é dura, mas ela te salva. Ela te dá coragem para fazer o que é certo, porque tem gente que tem coragem para fazer o errado. Você já ouviu pessoas dizerem assim: fulano é corajoso para burro, né? Para burro mesmo, para fazer burrice. Seja corajoso para fazer a coisa certa, que é entregar sua alma ao Senhor Jesus. Olha o que diz aqui em Apocalipse 9:14. A qual dizia o sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de quê? De matarem a 1/3 parte dos homens. Esses anjos aqui, olha para mim, por favor, são demônios que estão presos. Se você pegar o capítulo 9 do Apocalipse, você vai ver que o anjo que caiu do céu, que Lúcifer, vai receber autoridade para abrir o poço do abismo e os piores demônios saírem. Os que estão presos. Você já viu um cachorro criado preso no escuro? Não deixa ele fugir não, porque se fugir ele sai mordendo todo mundo. Os demônios que estão nesse mundo já fazem um estrago. As pessoas estão manifestadas com demônios, fazendo coisas absurdas nesse mundo. Você chega, se assusta. Você até diz: só pode estar com um diabo uma criatura dessa para fazer o que fez. Sim ou não? Os demônios que já estão agindo já fazem um estrago. Eu fico imaginando quando os piores forem soltos. Mas Deus não vai deixar eles serem soltos antes de chegar a hora certa, que é o período da grande tribulação. Aí tudo vai estar pronto para o anticristo. Ele vai ter o controle de tudo. Não vai ter para onde correr. Ele vai ter o controle até econômico das pessoas, porque nesse período vai ser uma moeda só, não vai ter dinheiro de cédula, ninguém vai poder ter dinheiro em casa. Ele vai ter o controle de tudo que as pessoas têm. Não vai ter para onde fugir, não vai ter como comprar e vender se não for marcado por ele. Se na pandemia você não entrava em certos lugares sem máscara, você não viajava sem a vacina, imagine na grande tribulação, tudo pronto para ele, tudo preparado, está tudo se encaixando, está fácil para quem está bem com Deus enxergar que está próximo o fim. E repito, tem horas que parece que já estamos na grande tribulação, mas não estamos não, porque os piores demônios serão soltos. Eu quero estar bem longe daqui, amém? E estamos trabalhando para pregar a verdade para você. Resolva seu problema com Deus hoje. Ninguém pode resolver esse problema. Você sabe que tem que se batizar para ser salvo, por que você não se batiza? Você sabe que esse relacionamento errado pode levar sua alma para o inferno, por que você não deixa? Você sabe que a mágoa
é uma coisa que te liga ao diabo. E por que você não perdoa? Hoje pela manhã o diabo falou, eu entrei na vida dele há 2 meses atrás, por causa de uma mágoa. Mágoa traz demônios. Guarde seu coração, guarde seus olhos, guarde a sua consciência, guarde a sua fé, guarde a sua salvação, porque ela é valiosíssima. Daqui a pouquinho acaba tudo isso e nós vamos estar na glória. Pelo menos eu estou lutando para ir para lá. Todo dia eu estou lutando. Todo dia eu estou na vigilância, cuidando do principal. Minha vida com Deus. Está vendo esse prédio aqui? O que sustenta esse prédio está lá embaixo, ninguém vê. O que sustenta uma pessoa de Deus é o que ninguém vê, é a comunhão dela com Deus. É isso que sustenta a vida no secreto, no íntimo, a vida dela com Deus, que ninguém sabe, mas ela tem a vida de comunhão, de ouvir Deus, de meditar na palavra, de se santificar, de fugir das coisas erradas, de cada dia querer agradar mais a Deus. Ninguém vê, não é só dentro da igreja não. Dentro da igreja é um pedacinho da vida dela com Deus. A vida dela mesmo com Deus é lá fora, rejeitando as coisas erradas, dizendo não para o diabo. Ninguém vê as colunas lá embaixo, mas tem colunas grandes, fortes lá embaixo, sustentando esse prédio. Por isso que não cai. Quando você tem vida com Deus, então vem um deserto e você não cai, você não derrete. Vem uma injustiça e você permanece firme com Jesus. Vem uma tentação e você não cai na cilada do diabo. Você resiste, porque você tem vida com Deus. Mas se você não tem vida com Deus, em algum momento o diabo te derruba. Em algum momento ele consegue sujar seus olhos, seu coração. Em algum momento ele consegue levar você à queda, porque você não valoriza o Espírito Santo, a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus. Aí você confia muito em você, e aí você se esborracha. Como é que está a sua alma, hein? Segura, em paz, tranquila? Como é que está a sua vida com Deus? Bem? Louvado seja Deus por isso. Continue vigiando, tomando mais cuidado ainda, porque o diabo quer tirar nossa visão da eternidade. Eu poderia ficar pregando para você só das coisas desse mundo, você vai arrebentar, Deus é com você, ou pregação que o povo gosta, vai dar tudo certo, a igreja só falta virar cambalhota, amém. Aí quando fala larga esse pecado, aí faz o silêncio, ninguém fala nada. Deus está aqui, ouvindo eu pregar. Ele está aqui, tentando salvar você. A sua alma ainda está no seu corpo. Você ainda tem chance de salvação, porque o dia que essa alma sair do seu corpo, vão pegar ela, ou anjos para subir, ou demônios para arrastar para o inferno. Ela ainda está aí dentro de você. Cuide dela, porque ela é eterna. Ouça a voz de Deus, não resista a Ele, se entregue a Ele, que Deus vai salvar você, amém? Se você estiver lá no céu, você vai louvar tanto a Deus, você vai agradecer tanto, porque você conseguiu, você venceu. Fique em pé no seu lugar, por favor.
Bispo, não dá para pegar mais leve não? Não. Sabe por quê? Sabe por que não dá para pegar mais leve? Porque Deus me chamou e chamou meus companheiros para salvar almas. Isso aqui não é um clube, isso aqui não é um shopping, isso aqui não é um lugar que você vem, vou me divertir, vou lá na igreja hoje. Não. Isso aqui é a porta do céu. Você decide entrar ou ficar de fora. Mas uma coisa eu te digo: pela sua alma eu não pago, pela sua alma eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque eu estou te ensinando o caminho. Se você vai trilhar ou não, é com você. É com você. Peço a Deus que aquilo que eu não falei, que Ele fale. Mas uma coisa eu tenho certeza: todas as vezes que eu falo de salvação, eu agrado a Deus. Eu tenho certeza disso. Eu saio do altar com minha consciência tranquila. Todas as vezes que eu falo de salvação, de alma, de eternidade, de céu, inferno, de decisão, eu sei que eu agradei o meu Deus. E sei também que a palavra dele que eu preguei salvou os que se renderam, os sinceros, mas também está condenando os que rejeitam. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Se você quiser, você pega. Você não é obrigado a participar de Santa Ceia. Você não é obrigado a nada. Mas seja responsável por tudo que você faz, mas também por tudo que você não faz e deveria fazer. Olha para mim, por favor. Eu disse que o meu título não resolve nada. Eu posso ir para o inferno sendo bispo da igreja. O tempo que eu tenho de igreja não muda nada diante de Deus. Que eu tinha 16 anos quando eu comecei, tenho 51. Quantos anos são? 35. Para Deus não quer dizer nada. Nada. Mas ser lavado pelo sangue de Jesus quer dizer tudo. E esse sangue que muitos rejeitam, eu não vou pegar porque eu não estou preparado. Não é não estar preparado. Você não quer largar o que você gosta. Você não quer assumir uma responsabilidade que você tem que ter. Bispo, mas deixa a minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Saiba mesmo. Saiba bem direitinho que daqui a pouquinho Deus te chama para juízo. Eu quero ver a desculpa que você vai dar. Feliz, bem-aventurados os que são lavados e remidos aonde? No sangue de Jesus. O diabo sabe disso. O que o diabo mais teme é você dar ouvidos à voz de Deus. Ele está aí me ouvindo. Ele está aí. Enquanto eu prego, eu sei também que Ele fala ao ouvido de muitos. Está muito cedo para você se batizar. Você não está pronto ainda. Ele vai cozinhando você no banho-maria, porque Ele quer uma coisa que está dentro de você, sua alma. Só para não sofrer sozinho, mas ver a multidão gritando, rangendo os dentes. Bem-aventurados os lavados e remidos nesse sangue aqui, ó. Tem sangue de Jesus para te lavar. Tem a palavra de Deus para te orientar. Amém? Tem o corpo de Jesus para te dar força e saúde.
O senhor quer dizer o quê? Tem tudo, mas não adianta se você não quer nada com Deus. Jesus era tão maravilhoso que as pessoas iam até Ele, leprosas, doentes, cheias de problemas. Ele curava, abençoava, mesmo as pessoas não querendo Ele. Curava 10 leprosos, quantos voltavam? Um só. A maioria se perde, só quer bênção. Ele cura, Ele abençoa, Ele nunca vai fazer mal para você. Mas um dia Ele pode olhar nos seus olhos e dizer para você: você que escolheu assim, não foi eu. Eu queria te salvar, mas você não quis viver para mim. Você não quis ser meu de corpo, alma e espírito. Você queria ficar um pé lá, outro cá. A coisa aperta, vem para a igreja. A coisa folga, você sai da igreja. A coisa aperta, você ora e jejua e faz tudo. A coisa alivia, você fraqueja. E essa montanha russa, e sobe e desce espiritualmente. Cuidado, tá? Para Jesus não voltar quando você estiver lá embaixo. Essa roda gigante espiritual de você ficar assim, oscilando. Cuidado para você não morrer quando estiver lá embaixo. Feliz de quem consegue manter uma vida com Deus. É fácil? Não, para ninguém é fácil. Para mim não é fácil, para ninguém é fácil. E eu falo isso com temor diante do meu Deus. Você sabe se Deus está falando com você. Você sabe. Se você quiser resolver o seu problema com Deus, eu não vou poder resolver. Eu fico por aqui. Eu só emprestei minha boca para Deus falar com você. Eu não posso resolver o seu problema com Deus. Não posso. Eu estou te ensinando a resolver. Se você quiser resolver seu problema com Deus hoje, definitivamente deixar a vida errada para trás e começar uma vida nova, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Talvez seja a decisão mais difícil que você vai tomar. De repente uma voz fala com você: não vá, não vá. Você sabe que você não vai conseguir. Você já tem marcado coisas quando sair do culto. Desmarque, porque pode ser sua última chance. Pode vir cantando. Um dia o sol não vai brilhar no céu. Levante a sua Bíblia, por gentileza. Ó Deus Todo-Poderoso, esse momento para nós é um momento sagrado. É um momento que todos nos calamos, ninguém conversa, ninguém se distrai. Ficamos atentos para te ouvir. Usa a minha boca, meu Pai, mas faça ser, meu Deus, entendido tudo que vai ser falado. Não deixe o mal bloquear o entendimento. Não deixa, meu Pai, o mal trazer o sono, a distração. Dá ouvidos e que haja esforço, interesse para essas pessoas te ouvirem. Que a fé do teu povo seja afiada com a tua palavra, e eles possam se fortalecer e receber as direções que eles precisam para vencer através dessa palavra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Diz assim, Esdras 8, versículo 21. Então apregoei ali não ouvi, um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Olha para mim, por favor. O jejum é uma arma poderosíssima que muitos não usam.
No mundo espiritual, a força do jejum e da oração é muito grande, e o diabo sabe disso. O ser humano não gosta de jejuar, nós gostamos de comer, sim ou não? Agora, quando você entende a grandeza do jejum no mundo espiritual, é algo tão forte que os próprios discípulos do Senhor Jesus foram envergonhados diante de uma espécie de demônios que eles tentaram expulsar, mas eles não conseguiram. O diabo não saiu, o mal resistiu, e eles ficaram sem entender. O Senhor Jesus chegou, libertou, eles ficaram admirados e foram perguntar ao Senhor Jesus por que eles não conseguiram. E Jesus foi bem claro, ele disse: há castas, espécies de demônios que não saem senão com jejum e oração. Quando a Bíblia fala do jejum, a Bíblia diz assim: quando jejuardes, unge a cabeça com óleo, lave o rosto. Não é se jejuar, é quando, porque quem é da fé deve usar essa arma. Essa arma é uma arma que vence lutas que normalmente você não vence. Quando você entende o poder do jejum, então você coloca força para jejuar. Eu não quero que você tenha uma fé religiosa. Como é uma fé religiosa? É uma fé que você fica dependendo da gente. Essa fé não vai trazer resultados. Essa fé religiosa vai te dar uma sensação que você já veio na igreja, mas você não vai ter os resultados que você quer, que você precisa. E vai acabar com o tempo você culpando Deus, culpando a igreja, culpando o bispo, culpando o pastor, quando na verdade você não usou a fé da maneira que você deveria usar. Está dando para você entender? Tem muitas pessoas que eram para estar com a vida lá na frente, eram para estarem glorificando a Deus com uma vida de qualidade, mas até hoje não venceram certas lutas, porque espiritualmente falando, elas não fazem a parte delas. Tem gente que esse ano não jejuou ainda. Tem gente que está enfrentando a maior guerra, ela está vendo a atuação do mal, o diabo quer humilhar, quer envergonhar, o diabo quer tirar tudo, o diabo está vindo forte, o diabo está usando quem pode, quem não pode, e ela está mostrando fraqueza diante do diabo, dependendo dos outros. Eu posso orar por você, tenho o maior prazer de orar por você. Eu posso atender, faço isso com o maior prazer. Mas eu quero que você tenha uma fé, independente do bispo, independente da igreja. Como assim, bispo? Tem gente que tudo ela espera a igreja começar ou fazer. Você sabia que tem pessoas que receberam o Espírito Santo, tiveram uma renovação espiritual? Ela não esperou a igreja fazer vigília, ela falou: hoje eu vou fazer uma vigília, hoje eu vou buscar Deus, hoje eu vou dar uma madrugada para Deus. Ninguém pediu, ela fez isso e Deus honrou. Sabia disso? Você sabia que tem pessoas que não esperam vir uma campanha forte, ela mesma faz quando ela precisa? Quando você entende que Deus não nos quer escravo de ninguém, de nada, Ele quer que você dependa não de uma religião, mas dEle. Ele não quer que você faça as coisas de uma forma religiosa.
Até o Pai Nosso, que é uma oração tão poderosa, se você não entender, ela não vai valer nada. Olha como ele ensina: Pai Nosso que estás nos céus. Então você pensa: peraí, eu posso chamar Deus de Pai? Ele é meu Pai. Então quando eu estou num momento difícil, eu falo: meu Pai, me ajude. Eu não oro: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é de uma forma religiosa, não. Eu penso. O Pai Nosso ensina você a chamar Deus de Pai. O Pai Nosso ensina você a perdoar, senão você não é perdoado. O Pai Nosso te ensina a depender de Deus para te livrar do mal. O Pai Nosso, quando você usa uma fé inteligente, não religiosa, você não fica repetindo, você aprende um modelo de orar. Amém? Quando a fé, ela não é religiosa, mas ela é prática, ela agrada a Deus, e você começa a ter resultados que glorificam a Ele. Esdras queria ir para Jerusalém, que tinha sido saqueada, destruída, e ele queria reconstruir. Toda reconstrução é difícil, e ele tinha uma caminhada pela frente, e a Bíblia diz que ele apregoou um jejum. Ele jejuou, ele orou, pedindo a Deus uma jornada feliz. Vocês estão aqui, e eu sei que todos vocês querem uma jornada feliz. Ele conseguiu, N pessoas conseguiram, aprendendo essa fé de depender de Deus e não depender de ninguém. Amém? Aonde há o Espírito de Deus, tem que haver liberdade. Você tem que aprender a usar as armas que você tem. Eu não vou ficar aqui dizendo: olha, você vai fazer jejum tantas vezes por semana. Não, você vai fazer se você crer. Eu estou dizendo que você tem uma arma que vence uma espécie de demônios, que de repente você está enfrentando uma luta contra uma casta, e você não está conseguindo vencer, porque você não está jejuando. E se você jejuar, você quebra a força desse mal. Eu estou te ensinando uma ferramenta. Você usa se você quiser. Eu quero que você entenda: Deus não quer que tenhamos uma fé de depender dos outros. Olha o que ele falou aqui, 21. Eu li, não foi? Ele pediu ali caminho seguro para ele, para os filhos, para os bens. Versículo 22. Porque tive o quê? Não ouvi. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem de quem? Do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre quantos? Todos os que o buscam, para o bem deles. Mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Olha para mim, por favor. O que é que Esdras teve? Vergonha. Por que ele teve vergonha? Porque ele já tinha falado para o rei que Deus era com ele, que Deus era grande, que Deus era poderoso. Ele era amigo do rei. Ele tinha uma jornada para fazer. Ele tinha uma caminhada, uma viagem até Jerusalém. Era perigosa. Tinha inimigos. Minha amiga, meu amigo, nós sempre vamos ter inimigos. E os piores não são nem os declarados, são aqueles inimigos vestidos de amigos. Esses são os piores, os falsos, os que estão perto, mas torcem contra, os que estão perto, mas falam por trás, os que estão perto, mas ajudam o diabo, querendo que você fracasse. Tinha inimigos, tinha perigo, tinha risco aquela viagem. E ele era amigo do rei. Ele podia falar: rei, manda uma escolta aí, ajuda para que possamos chegar seguros. Mas ele falou: eu tive vergonha. Eu não sei o que está te envergonhando.
De repente você está com vergonha porque você não está mais com o seu carro, porque você não está mais com o seu nome limpo, porque você se mudou, porque, sabe, o seu patamar caiu. De repente você está com vergonha porque você foi para um lugar menor, porque você parou de trabalhar para os outros. Eu não sei, mas a vergonha dele era por causa do nome de Deus. É o teu nome. Eu falei de ti. Se eu pedir ajuda para ele, ele vai pensar: peraí, pô, falou tanto de Deus e agora está precisando de mim. Eu não quero que teu nome seja envergonhado. Olha a fé dele, olha o espírito dele. Vou falar uma coisa para você: você quer conhecer uma pessoa de fé? Ela se humilha para Deus, mas não se humilha para os homens. Ela pede ajuda a Deus. Quem Deus quiser usar, que Deus use, mas não é porque ela fica se humilhando. Pode chegar ajuda de tudo que é lado, porque Deus toca, não porque ela fica pedindo. Nem é orgulho não, é porque ela não quer que o nome de Deus seja envergonhado. Você sabe por quê? Muitas pessoas não têm uma jornada feliz, muitas pessoas não experimentam coisas grandes de Deus, porque elas não sabem ficar na dependência de Deus. Não sabem, elas não confiam a ponto de ficar na total dependência dele. Elas ficam com medo de dar errado, e elas recorrem para o homem. O homem poderia ajudar ele, mas a ajuda de Deus sempre vai ser maior do que a ajuda do homem. Eu conheço pessoas que estavam no sufoco, que tinham compromissos, que estavam com limites de tempo, porque tinham compromisso para poder arcar, tinham dado a palavra e faltava pouco tempo, e elas foram para a oração, para a dependência de Deus, e Deus honrou, porque Deus nunca falhou. Deus não falha. Na cabeça de Esdras era uma vergonha para o nome de Deus. Você lembra daquela mulher que deu testemunho? Eu já falei dela aqui, que ela tinha um costume de ficar pedindo dinheiro emprestado às vizinhas, e ela já tinha pedido para uma, não pagou, pediu para outro, não pagou, pediu para outro, não pagou, e ela foi no outro que estava ali há pouco tempo, e ela foi lá pedir para ele 50 reais, e ele pegou os 50 reais, ela perguntou se ele tinha, disse que pagaria no final do mês. Ele foi lá dentro, pegou os 50 reais, e quando foi dar os 50 reais, de propósito, ele mostrou os 50 reais assim, ela estendeu a mão para agradecer, ele fez: só um minutinho, você é evangélica? Ela falou: sou. É porque eu ouço, você coloca as músicas altas aí. Sabe aquela pessoa que não tem um equilíbrio, ela quer ouvir uma coisa, mas quer que a rua toda ouça? Você quer ouvir um som bem alto? Compra um fone de ouvido, bota no 10, pão. Mas não queira empurrar para as pessoas a sua fé. Vença, porque ela colocava o som para todo mundo ouvir, mas dava mau testemunho. Quando ela ouviu aquele homem perguntar: você é de qual igreja? Ela disse: eu sou da Universal. Ah, tá bom. Pega aqui o dinheiro. É porque eu sou do diabo, eu tenho um pacto com o diabo. Só isso. E deu 50 para ela. Ela disse que na hora, sabe, na hora ela falou: não posso aceitar isso. Sabe o que ele quis dizer? Em outras palavras, eu estou servindo o diabo e estou numa situação melhor. Isso que ele quis dizer. Ele quis dar uma pisada, que o diabo gosta de humilhar. Quando ele estendeu para ela, ela falou: não vou pegar não, obrigado. E saiu e foi para casa. Naquele dia ela orou como ela nunca tinha orado. Naquele dia ela falou com Deus como ela nunca tinha falado. Ó Deus, eu estou envergonhando teu nome, isso não é justo, eu sei que só pode suprir minha necessidade. Ela disse que daquele clamor em diante a vida dela começou a mudar. Brilho mexeu com ela. Ela falou: peraí, ele serve o diabo e tem
e eu estou nessa situação servindo o Senhor, quem é o dono do ouro e da prata? É Deus ou o diabo? Então eu vou a Deus, Ele vai suprir minha necessidade. E ela foi a Deus como ela nunca tinha ido, porque ela sempre contava com os outros, mas quando ela resolveu contar com Deus, ela pegou aquela humilhação, aquilo que passou do limite, e ela foi a Deus com toda a força. Era o que Deus estava esperando para se manifestar na vida dela. Olha o que Esdras disse, olha no versículo 22. Vamos de novo aqui. Porque tive vergonha de pedir ao rei o que? Exército e cavaleiros para nos defender do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão de quem? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Olha para mim, a mão. Ei, a mão. Você sabe o que a mão de Deus já fez? Você sabe quem tirou o povo do Egito, da escravidão, das garras de Faraó? Foi a mão poderosa, a mão forte de Deus. Você sabe o que essa mão já fez? Você sabe a grandeza dessa mão? Aonde essa mão chegou, teve vitórias. Que essa mão chegue na sua vida hoje. A mão de Deus, a boa mão de Deus não é não se manifesta na vida de um, de dois, de três, não, mas de todos que o buscam. Então busque, então aprenda a usar sua fé e não dependa de ninguém. Quem é de Deus não fica se decepcionando com os homens, porque não espera dos homens. Se alguém prometeu alguma coisa, ela continua indo em frente. Se chegar, chegou. Se não chegar, ela vai em frente, mas não fica criando expectativa em ser humano nenhum. A expectativa dela é em Deus. E você já percebeu que às vezes Deus traz socorro, providências de onde a gente não está esperando, e de onde nós estávamos esperando falha, para mostrar que nós dependemos dele. Amém? Aprenda a depender de Deus. Agora olha o que ele diz, que a mão de Deus, a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam. Para o quê? Para o bem deles. Olha para mim, essa mão não faz mal, essa mão levanta, essa mão abençoa, essa mão dá vitórias, essa mão honra, essa mão faz milagres, essa mão continua sendo a mão poderosa de Deus. Queira essa mão na sua vida, queira essa mão na sua vida. Olha o versículo 23. Nós, pois, jejuamos, e deu tudo errado. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Lê alto agora. E moveu-se pelas nossas orações. Você crê? Olha para mim, você crê que quando você jejua, quando você ora, as coisas começam a se mover pelas suas orações? Você já teve experiências com Deus através das suas orações? Ou você só ora aqui dentro? Ou você só depende da nossa oração? Às vezes nós saímos do culto rouco e a pessoa nem abrir a boca abre. Aprenda a orar. Olha o que diz o versículo 31. Aprenda a jejuar, aprenda a usar as armas que você tem. Olha o 31. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos aonde? A Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão de quem? Tem a mão do inimigo, tem a pata do diabo, mas a mão de Deus é mais forte, a mão de Deus é maior. E dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Olha para mim, tem ciladas, por isso que a gente ora. Quando você estiver muito assim ansioso de fazer alguma coisa, ore, porque pode ser uma cilada. Quando você estiver com coisas assim que você está tentando muito e não está dando certo, fala: Deus, seja feita a tua vontade,
que você pode sair de uma armadilha do diabo, de uma cilada do diabo, de uma coisa que não é para você entrar. Está dando para você entender? Aprenda a ter discernimento, entendimento. Aprenda a dar ouvidos à voz de Deus que te faz bem. Tem gente ouvindo quem quer o mal dela, tem gente ouvindo quem quer a derrota dela, quem não gosta dela. Cuidado, escute isso por favor, cuidado. Eu não sei se você já viu pessoas que querem que você enxergue uma outra pessoa com os olhos dela. Você já viu gente assim? Que não gosta de alguém e pinta aquele alguém do jeito que ela acha que aquela pessoa é. E quando você conhece a pessoa, você vê que a pessoa não é nada daquilo. Gente que quer que você enxergue outras com os olhos dela. Ela não aceita você se aproximar de certas pessoas, ela não aceita você conhecer certas pessoas, porque ela não gosta daquela pessoa. Ela pinta aquela pessoa de uma forma horrível, para você nem se aproximar e ter raiva daquela pessoa sem conhecer. E às vezes nós conhecemos e vemos que não é nada disso. Tem pessoas que não gostam da outra, não acreditam na outra, e elas falam coisas para que essa outra pessoa ouça e comece a se enxergar com os olhos da outra. Se ela não acredita em você, se ela acredita que você não vai conseguir, se ela acredita que você não vai chegar lá, deixa ela falar. Seja surda para as vozes, ou surdo para as vozes do diabo. Você tem que ouvir a voz de Deus. A voz que te faz bem é a voz de quem? De Deus. A mão que te faz bem é de Deus. Não importa, fulano poderia me dar um empurrãozinho, fulano poderia me dar uma mão. É a mão de Deus que vai te ajudar. Se não fosse a mão de Deus, a Igreja Universal não chegaria onde ela chegou. Começou no coreto. Não despreze os humildes começos. Você pode estar começando dentro de casa, na garagem, no quintal. Você pode estar começando em um lugar pequenininho, 4 metros quadrados, 5 metros quadrados, no banheiro. Mas comece, porque a mão de Deus vai fazer crescer. A mão de Deus vai fazer crescer. Não tenha medo dos humildes começos. Não queira começar arrebentando. Uma vez eu conversei com um casal, de namorados, que eles falavam em casar. Eu perguntei: quantos anos vocês estão namorando? 7 anos. E eu falei: vai casar não, é? Ah não, nós estamos esperando, que a gente quer fazer uma coisa muito mega. Falei: está esperando ter uma vida mega para casar. Não queira começar grande não. Começa pequeno, mas comece com a mão. Você lê na Bíblia: e veio a mão de Deus, e veio a mão de Deus. Quando vem a mão de Deus, arrebenta. Nós vamos clamar hoje para vir a mão de Deus. Ela vai vir, ela não vai falhar com você não. Olha o que ele diz no 32, para terminarmos. E no 4º dia, não, versículo 32, desculpe. E chegamos aonde? A Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. Chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Você não vai chegar onde você quer não, é? Você não vai chegar aonde Deus quer não, é? Agindo Deus, ninguém impede não, ninguém vai parar você não, só quem para você é Deus. Você só vai parar para ouvir a voz de Deus, porque ninguém vai te parar. Fique em pé, diga: ninguém vai me parar. Eu vou ter minha jornada feliz. Você crê nisso? Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir a Deus uma jornada feliz. Nós vamos pedir a Deus agora coragem. E se você diz assim: bicho, eu estou com medo, eu estou correndo risco de perder meus bens, eu estou correndo o risco de não ter condições de sustentar a minha família, eu estou correndo risco de morte, de despejo. Você vai vir aqui na frente. Você que diz assim: bispo, eu preciso de uma jornada feliz. Você que diz: bispo, eu estou com vergonha. Não por mim, não por mim, a minha situação foi exposta, mas é por causa do nome de Deus que eu quero glorificar, que eu quero santificar. Eu não quero envergonhar. Você acha que se a Igreja Universal não pagasse as contas dela, não iria envergonhar o nome de Jesus? Sim ou não? Iria ou não iria? Você vê as pessoas dizendo: a Igreja Universal está me devendo. São milhares de aluguéis,
São várias emissoras de TV. Agora pegamos mais uma. Vê se a gente deve alguma coisa para alguém. Graças a Deus que não. Para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Antigamente, para a Igreja Universal alugar um lugar, era isso aqui, ninguém confiava. Hoje, todo mundo quer. Quando você vencer, todo mundo vai te respeitar. Você vai chegar. Jejue com propósito, ore com propósito, faça essa corrente com propósito. Você vê aquelas bandeiras lá fora, na frente do templo, é porque nós sabemos que nós vamos chegar no mundo inteiro.